Amigos, hoje está complicado, é a terceira vez que eu estou a tentar gravar isto. Salve, salvete! O meu nome é Gonçalo, bem-vindos ao Paleotomista e hoje continuamos a falar das 24 teses tomistas. Passamos já há bastante tempo as teses ontológicas, acabamos no último episódio sobre as 24 teses, acabamos as teses cosmológicas e hoje entramos nas chamadas teses psicológicas. Portanto, se estás interessado, bem gosto, subscreve, bora lá. Olá, meu nome é Gonçalo, bem-vindos ao Paleotomista. Estamos a falar das 24 teses tomistas e vamos hoje para a 13ª, que começa as teses psicológicas. Portanto, há um conjunto de teses que são ontológicas, dizem respeito a todos os seres. Há um conjunto de teses, que é a primeira à sétima. Há um conjunto de teses que são cosmológicas, dizem respeito a todos os seres materiais, que têm matéria. São as teses 8 a 12. E hoje começamos a tese 13, ou melhor, hoje trabalhamos a tese 13. Da tese 13 à tese 21 são as chamadas teses psicológicas. Okay? Hoje e na próxima tese, tese 14, é sobre as almas em geral, porque eu tenho almas, a planta também tem alma, os pomos também têm alma, e depois, a partir da tese 15, começamos a trabalhar a alma humana em particular, em concreto. Bom, então, diz a tese 13. Há duas categorias de corpos, os vivos e os não vivos. Pausa. Eu sou um corpo, mas estou vivo. A planta é um corpo, está viva. Este pedaço de cortiça é um corpo, mas não está vivo. Portanto, temos dois tipos de corpos, os vivos e os não vivos. Ok. Continua. Para que nos vivos haja no mesmo sujeito uma parte movente e outra movida por si, a forma substancial, chamada alma, exige uma disposição orgânica ou partes heterogéneas. Portanto, conceito-chave aqui, forma substancial, nós já falamos disto. A forma é o princípio de atualidade ao interno de uma essência. A matéria, que não aparece aqui mencionada, mas da qual temos falado nos últimos episódios, a matéria é o princípio de potencialidade ao interno da essência. Um anjo não tem potência ao interno da essência, tem ao externo, portanto, a própria essência continua em potência a alguma coisa, mas ao interno da essência não tem e, portanto, é imaterial. O que significa que se não tem a própria essência, não está sujeita a potência, significa que a coisa não se pode corromper. Quando a própria essência está sujeita a potência, quer dizer que se pode corromper. Portanto, todas as coisas materiais são corruptíveis. Portanto, porquê é que temos agora um nome a mais? Alma. Porque a forma substancial de um ser vivo é diferente, quer dizer, merece um nome especial. Não deixou de ser forma substancial, não é que uma pedra tem uma forma substancial e um ser humano tem outra coisa que não é uma forma substancial. Temos duas formas substanciais, que significa forma, princípio da atualidade, substancial da substância. Também posso ter formas acidentais, como o facto de estar sentado ou a falar. Agora, um ser vivo é um ser que tem dentro de si mesmo, ou intrinsecamente, em si mesmo, um princípio do seu movimento. Esta coisa de cortiça está-se a mover, mas não tem o princípio do seu movimento não lhe é intrínseco. É extrínseco, sou eu. Sou eu que estou a causar o seu movimento. Okay? Agora, aquela planta cresce, ou nutre-se, ou reproduz-se, que são tudo movimentos, transformações, mudanças, e ela tem em si mesma o princípio do seu movimento. Não significa que não precise de mais nada para se mover, mas tem em si mesmo o princípio do seu movimento. Eu, que me estou a mover também, estou a falar, estou a pensar, tenho em mim mesmo o princípio do meu movimento. Não significa, mais uma vez, que eu não precise de outras coisas para me mover, mas o princípio do movimento está em mim.
E, portanto, a tese diz que, no fundo, está subentendido já que se uma coisa é viva, tem em si mesmo o princípio do seu movimento. Aliás, a próxima tese falará sobre isso explicitamente. Ora, para que nos seres vivos, para que o ser seja vivo, tem de ter em si mesmo o princípio do seu movimento. Mas para ter em si mesmo o princípio do seu movimento, precisa de ter uma parte movente e uma parte movida. Okay? Porquê? Porque uma coisa, primeiro, não se pode mover a si mesma, isto é um princípio evidente na física aristotélica e na metafísica, mas que se pode, portanto, é um princípio evidente, ele não se demonstra propriamente falando, ou seja, eu não o posso deduzir a partir de um princípio mais universal, mas é defensível, o que significa que eu posso defender, o que significa que eu posso reduzi-lo ao princípio de não contradição, e portanto não estou propriamente falando a demonstrá-lo, mas estou na mesma a mostrar que ele é verdadeiro. Um, ora, como é que isto se faz? Pelo princípio de causalidade, uma coisa que existe, mas podia não existir, precisa de uma causa. Portanto, o movimento ou tem uma causa ou não tem. Mas, pelo princípio de causalidade, tem de ter uma causa. Okay? Para não justificar um princípio com outro princípio, ou tem uma causa ou não tem uma causa. Mas o movimento existe, né? O movimento desta cortiça, ou o meu próprio movimento, enquanto falo, existe, mas podia não existir. Isto é evidente. Ele existe. Se alguém quiser dizer que não existe, pronto, não vale, como diria Aristóteles, não vale a pena discutir com essa pessoa, porque nós vamos do mais óbvio para o menos óbvio. Se a pessoa não aceita a coisa mais óbvia, então não vale a pena discutir com ela. Existe, mas podia não existir. E é óbvio que podia não existir porque começa a existir e deixa de existir. Portanto, eu não estava a falar, comecei a falar, vou deixar de falar, portanto é evidente que eu podia não estar a falar. Ora, se uma coisa existe, mas podia não existir, significa que ela não tem em si mesma a justificação da sua existência. Okay? É o que significa dizer que ela é contingente. Dizer que uma coisa é contingente significa dizer que ela precisa de uma justificação, mas não tem essa justificação. Okay? Portanto, o movimento precisa de uma justificação. Agora a questão é, precisa de uma causa. Agora a questão é, se a coisa em movimento pode ser a própria causa, a causa do seu próprio movimento. Se uma coisa se pode mover a si mesma. E nós queremos dizer, como eu disse há pouco, que a planta tem um princípio de movimento intrínseco, que eu tenho um princípio de movimento intrínseco. Portanto, em certo sentido, eu movo-me a mim mesmo. Em certo sentido, eu movo-me a mim mesmo. Mas é impossível, propriamente falando, que uma coisa se mova a si mesma. Isto chama-se o princípio do movimento distinto do qual eu estava a falar. Portanto, já vimos que o movimento tem de ter uma causa. Agora, o próprio movido, a coisa em movimento, não pode ser essa causa. Isto demonstra-se assim. O movimento, ou, mais uma vez, reduz-se ao princípio de não contradição da seguinte forma. O movimento, ah, o, o movente, desculpem, é uma o movido, é mais fácil começar pelo movido, desculpem. O movido está em potência à perfeição que adquire no final do movimento, é a atualidade que vai adquirir no final, está em potência a esse ato, em relação a esse ato. Mas, ao mesmo tempo, simultaneamente, o movente está em ato quanto a essa perfeição. Não quer dizer que tenha essa perfeição em ato, mas está em ato quanto a essa perfeição. Uma coisa não pode estar em movimento, em ato e em potência quanto ao mesmo simultaneamente, e portanto uma coisa não pode ser movente e movida quanto ao mesmo movimento. Ou aquele que causa a mudança e aquele que sofre a mudança. Okay? Porquê? Mais uma vez, porque causar a mudança significa estar em ato quanto a essa mudança. Sofrer mudança significa estar em potência quanto a essa mudança. E uma coisa não pode estar em ato e em potência quanto ao mesmo, em relação ao mesmo tempo. E, portanto, o movente e o movido, a causa da mudança
aquilo que sofre a mudança, não podem ser o mesmo. Hum, Exemplo, a água não se pode aquecer a si mesma. Se a água está em potência a estar, digamos, a 30 graus, para ela chegar a 30 graus, precisa de alguma coisa que cause isso nela. Hum, a parede não pode, está em potência a estar vermelha, não se pode pintar a si mesma, porque senão já estaria em ato quanto a estar vermelha. Ok. Portanto, para ser vivo, a coisa que tem de ter um princípio intrínseco do movimento. Portanto, em certo sentido, tem de se mover a si mesma. Mas nada se pode mover em si mesmo. E, portanto, para uma coisa ter em si mesma o princípio do seu movimento, significa que tem de haver duas partes. Uma movente e uma movida. E por isso a tese diz-nos que, para que nos corpos vivos haja no mesmo sujeito uma parte movente e outra movida por si, a forma substancial, etc., já lá vamos. Mas por isso é que a tese nos diz isto, é porque os corpos vivos têm que se mover em si mesmos. Mas propriamente falando, uma coisa não se pode mover a si mesma. Portanto, significa que tem uma parte movente e uma parte movida. Para que isto seja possível, a forma substancial chamada alma, continua a tese, exige uma disposição orgânica ou partes heterogéneas. O que é que significa disposição orgânica ou partes heterogéneas? Que aqui são tidos como sinónimos, embora propriamente falando, orgânico se reserve para a questão dos órgãos e heterogéneo não. Mas aqui tem o mesmo sentido. Então, para que uma coisa possa cumprir determinada função, tem de estar disposta determinadamente, desse determinado modo. Isto não é apenas da matéria, ou seja, também as virtudes são uma disposição estável, neste caso é uma disposição espiritual e não orgânica. Mas sim, eu para agir de tal maneira tenho que me dispor a essa ação. Ah, o livro está disposto de tal maneira a uma leitura ou uma condensação fácil da informação e um acesso mais fácil, comparativamente aos rolos, por exemplo. Isto é uma ideia muito simples, não é nada de transcendente. Ora, para poder ser movente por um lado e movido por outro, tem de ter partes orgânicas. Ou seja, a água em si, não é? A água é o exemplo ahm, clássico, medieval, porque para eles a água era um elemento. Portanto, não era composto de maneira. Era composto de matéria e forma, mas não era composto de átomos ou de moléculas ou dessas coisas. Portanto, eu não sei qual é que seria o equivalente. Seria a ideia de fundo é mais ou menos imaginar a partícula elementar e um copo só com partícula elementar. Claro que isto é uma experiência mental. Não estou a dizer que isso é possível, mas qual é que é a ideia? É que se a partícula elementar, ou seja, não é composta por outras coisas, portanto, não tem disposição nenhuma, porque não tem uma coisa para estar disposta, tem de ter certas partes, de alguma maneira. Uma coisa material para estar disposta. Dispor significa distribuir numa posição. Dispor. Para estar disposta tem de ter partes diferentes. Uma coisa completamente homogénea. Não é como isto, que parece homogéneo, mas na verdade é heterogéneo, portanto tem certas propriedades que esta coisa verde, que também pode parecer homogénea, na verdade é heterogénea, e portanto tem outras propriedades. Para uma coisa ser propriamente homogénea, não pode ter propriedades. Ou se tem, só tem uma propriedade, ou seja, tem a propriedade intrínseca de si mesma, mas não pode ser usada para funcionalidades diversas, senão compondo os elementos não todo e pela sua forma sobrevém uma nova propriedade. Isto acontece, né, como o hidrogênio tem umas propriedades, o oxigênio tem outras propriedades, o hidrogênio é combustível, o oxigênio é comburente. Agora, misturos e pela mudança, os mesmos átomos, não é? Mas pela mudança da forma, sobrevêm propriedades diversas. Portanto, a água não é nem combustível nem comburente, como nós sabemos. Agora,
Ah, a funcionalidade vem da disposição da matéria. Em, em prol a ter aquela funcionalidade é preciso dispor a matéria de certa maneira. Ah, se o artista quer fazer tal coisa, vai dispor a matéria daquela maneira. Portanto, em vista a alguma coisa, nós fazemos outra, em vista à, à funcionalidade de um objeto, nós vamos dispor a matéria de certa maneira, em vista a. Aqui é em vista, essa linguagem já implica a existência de um criador, etc. Não é o que eu quero implicar aqui, embora seja verdade, mas não é o que eu quero implicar aqui. Embora seja verdade e esteja dentro daquilo que São Tomás fala na quinta via para a existência de Deus, mas não é para aqui chamado. Em vista a que, ou porque, os corpos vivos têm certas funcionalidades, se movem, têm uma parte movente e outra parte movida, tem de haver uma disposição da matéria que, portanto, não é homogénea, é heterogénea, e chamamos essa disposição orgânica. Temos um órgão que de si vem da palavra instrumento, okay, em grego, e, portanto, significa, o olho é o órgão da visão, significa que é o instrumento corpóreo através do qual eu vejo. Precisamos de uma disposição orgânica. Agora, isto é em geral, portanto, em geral, para uma coisa ser movida, para se mover em si mesmo, precisa de uma disposição orgânica, em geral, e depois, em particular, para este tipo de movimento, visão, precisa deste tipo de disposição orgânica, para este tipo de movimento, reprodução, precisa deste tipo de disposição orgânica, para este tipo de movimento, nutrição, precisa deste tipo de disposição orgânica, ok? Estamos a ver que não é homogéneo, não é absoluto, porque a planta e o animal ambos se nutrem e têm disposições orgânicas bastante diferentes, mas são disposições orgânicas em vista à nutrição. Okay. Portanto, recapitulando a tese, há duas categorias de corpos, os vivos e os não vivos. Para que nos vivos haja no mesmo sujeito uma parte movente e outra movida por si, a forma substancial que tem de haver para poder estar vivo, a forma substancial que nos vivos recebe o nome de alma, exige uma disposição orgânica ou partes heterogéneas. E bem, portanto, desculpem, o orgânico e heterogéneo não é literalmente sinónimo. Isto é heterogéneo, mas não dizemos propriamente orgânico. Porque o orgânico tem de ser heterogéneo, mas nem todo o heterogéneo tem de ser orgânico. O orgânico, como eu disse, a palavra tem esta conotação de um instrumento em vista a alguma coisa. E pronto. Se gostaram, não se esqueçam de pôr gosto, subscrever, partilhar, levar isto a mais pessoas. Podem sugerir temas de episódios. Falei do princípio de movimento distinto muito por alto. Havemos de falar melhor ou mais dele quando falarmos de física, metafísica, teologia natural no curso de filosofia otimista. E eu espero também aqui no podcast poder ter uns episódios sobre a existência de Deus e havemos de voltar a isso lá. Ok? Muito obrigado. Mais uma vez, se têm sugestões de temas, estão à vontade. Qualquer comentário, qualquer sugestão, eu leio. Sou lento a responder, mas eventualmente lá chegaremos. Muito obrigado e até para a semana.